Você está entendendo o mistério de Deus, querido? Glorifica a Deus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui a Bíblia diz, queridos, que Neemias, ele ficou sabendo o relato do seu irmão, do povo de Judá, que veio cativo de lá, que as muralhas de Jerusalém, os muros de Jerusalém estavam destruídos, estavam queimados. E naquela época nós sabemos que o muro de uma cidade era crucial para guardar. Então ali Jerusalém estava sem proteção, à mercê de uma invasão inimiga. Então, quando Neemias ouve que Jerusalém estava assolada, estava queimada, ele ficou muito triste, porque eram seus irmãos, seus compatriotas. E nós sabemos que tudo aquilo aconteceu devido à desobediência do povo de Israel, porque não era para ter acontecido, porque antes da invasão ali de Nabucodonosor a Jerusalém, a primeira invasão, o profeta Jeremias foi levantado por Deus para profetizar, para ali instruir o povo, para alertar o povo, que se o povo não se voltasse a Deus, ele ia ser cativo por 70 anos. E foi o que aconteceu em 3 momentos de exílio. E ali aquela cidade, aquele povo estava destruído. E ali Neemias viu a necessidade de que precisaria ser reconstruído, precisaria ser levantado ali, né, um ministério ali de levitas ali, né? A sua fé, a sua moral estava caída. E ali Neemias, com um semblante muito triste diante do rei, e o rei percebe, né? Porque teu semblante está triste, tu não estás doente. Neemias era o copeiro do rei ali da Pérsia. E sabemos que o copeiro do rei tinha grande responsabilidade, né? Ali de levar, de provar o seu alimento, provar o seu vinho, para que ele não fosse envenenado. Então ali diante do rei, Neemias era muito honrado. E ali Neemias achou graça diante do Senhor. E o rei perguntou o que ele queria. E ele falou: olha, os meus vizinhos, a minha cidade, os meus irmãos, como é que eu não posso ficar triste, que está tudo assolado, está tudo destruído? E se eu achar graça diante do rei, eu queria ir lá reconstruir. E a Bíblia fala que Neemias achou graça diante do Senhor, diante do rei. E ali Neemias, ali o rei deu tudo aquilo que Neemias precisava para reconstruir o reino. Então ele chorou, se lamentou, jejuou. O que eu quero trazer com esta palavra, queridos, são alguns passos, né, que nós temos que darmos para reconstruir, né, a nossa família, para que nossa família venha ser bem sucedida, né? No nosso âmbito familiar precisamos dar algum passo, precisamos tomar alguma providência. E o primeiro passo que eu quero falar é sobre o amor e a misericórdia. Neemias, ele teve amor por aquele povo. Ele poderia muito bem estar ficado no cantinho dele lá, de boa, não é verdade? Lá no rei, tudo mais. Mas quando ele soube que a cidade estava destruída, estava assolada, sem proteção nenhuma, ele teve amor e misericórdia. Sabe o que significa a palavra misericórdia, irmãos? É aquele que você olha ali, não merece nada, o que merece é a morte. Aquele ali é como muitas pessoas me olhavam, talvez te olhavam. Você estava no mundo do crime, você estava fazendo qualquer coisa, você olha, isso aí é um miserável, isso aí não merece nada. Misericórdia é justamente isso. É você colocar o seu coração naquela pessoa. Ele não merece, mas eu vou ajudar. Ele não merece o meu perdão, mas eu vou perdoar. Para te fazer uma pergunta: nós merecíamos o amor de Deus?
Nós merecíamos o perdão de Deus? Nós merecíamos a bondade de Deus? Não. Então Deus usou de quê? De misericórdia. Lá em João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo inteiro, de tal maneira, de tal forma, que deu o seu único Filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra pereça no original significa não morra. Não morra. Então Deus amou tanto, querido. Porque diz a palavra de Deus lá em Gênesis que quando Adão ele comeu do fruto proibido, juntamente com a sua esposa Eva, aí Paulo fala assim em Romanos 5,12, diz assim, pelo pecado de um homem, não diz assim, pelo pecado entrou a morte, e a morte passaram a todos os homens, e todos pecaram, ou seja, todos foram destituídos da glória de Deus. Então, no pecado do primeiro Adão, toda a raça humana que ele estava condenada à morte eterna. E você viu que Deus, depois que Deus instituiu o povo de Israel, Deus foi levantando o homem, mas não teve um sequer que foi perfeito em todas as coisas, que foi obediente em todas as coisas, capaz de salvar a humanidade. Só teve um, que foi Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. Então Deus ele teve essa misericórdia. Deus, a família é um projeto de Deus, amém? E Deus vai reconstruir hoje. Vai reconstruir tudo aquilo que talvez o inimigo tenha te tirado, a tua paz, né? a tua vida financeira, tudo aquilo que o inimigo tem tirado. Deus nessa noite vai reconstruir. Sabe por quê? Porque que nem a senhora louvou aqui, pastora, eu decido crer. Eu decido crer. Nós decidimos crer. É pela fé. É pela graça mediante a fé. Não por obras, para que ninguém se glorie. E Deus amou o mundo inteiro. E Deus projetou a vinda do Messias. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o ato de Deus. Nunca diga, queridos. Porque às vezes nós, em momentos, como homem, nós somos falhos, pecadores, em momentos de desespero, momento que acontece uma situação e nós olhamos as circunstâncias desfavoráveis, e nós dizemos assim, oh Deus, Tu não estás comigo, então Tu não me amas. Né? Sim, momento de desespero, mas escuta, tu quer uma prova maior do que o amor de Deus? Está aqui, em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa, querida, é a maior prova de amor. Maior prova de amor. Depois que eu entendi esse versículo, essa palavra, querido, o que essa palavra está falando? Olha, nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a largura, nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. A nossa vida, estamos de passagem, estamos peregrinos nessa terra. Isso aqui é pó, querido. Então se alegre nos teus problemas, se alegre nas tuas provações, segura o teu pepino, querido, porque a tua salvação, mediante a graça, mediante a fé, está garantida no reino de Deus, nos céus. Então persevere, não desista, não continue crendo, continue orando, continue perseverando, continue pegando no braço do teu pastor. Pastor, nós vamos vencer, nós vamos reconstruir esta obra aí. 52 dias, pastor. É pela fé. Ah, o Deus está revelando aqui, não estou ouvindo não. É pela fé. Quantos meses aqui? Um ano, 52 dias de Jerusalém. 52 dias essa obra aí vai ser reconstruída. Para a glória de Deus. Deus vai levantar reis. Deus vai levantar pessoas. Deus vai levantar homens corajosos. Assim como Deus levantou ali no meio de Gideão. Deus, para colocar a mão no arado, colocar a mão na massa. Um vai trazer tijolo, outro vai trazer massa. Eu creio em nome de Jesus. Eu decido crer.
E ponto final. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifica esse Deus que tudo pode, querido. Aleluia. Glória a Deus. Eu decido crer, louvado seja Deus. Rapidamente vou contar aqui um negócio. Uma coisa que me deixa triste, irmãos, é eu ficar devendo. Antes não. Mas quando um crente é transformado verdadeiramente, se ele está devendo, ele procura logo pagar. Sim ou não? Não é verdade? E aí, eu estava devendo um recurso aí, o negócio apertou R$3.000. E aí eu fazendo uma campanha de oração, 11 horas da noite. Eu gosto de campanha, porque Deus responde, querido. Deus responde. O profeta Jeremias, capítulo 19, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está tapado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, olha ele nos advertindo, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre nós e vosso Deus, para que não sejais respondido. Meu irmão, o único que nos separa de Deus é o pecado. Aquilo que eu falei. Nós pecamos, sim, mas a Bíblia diz que nós temos advogado fiel. Mas nós não vivemos no pecado. Nós somos pecadores. E João fala, diz, aquele que não tem pecado está mentindo, na verdade nunca está nele. Mas nós somos pecadores arrependidos, lavados pelo sangue de Jesus. Nós temos um advogado fiel que está junto ao Pai, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Então crê. Eu decido crer. Louvado seja Deus. E aí, eu orando ali, Senhor, abençoa minha vida financeira. Eu estou cansado das pessoas ficarem me ligando, me cobrando. Eu não quero mais isso, Senhor. Tem misericórdia. Queridos, às vezes nós botamos culpa no devorador, mirador, gafanhoto. Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, e as coisas vão de mal a pior. Só que às vezes nós somos um péssimo administrador. Aquilo que Deus coloca na nossa mão, nós não sabemos administrar. Muitas vezes nos tornamos irresponsáveis com as coisas que Deus nos entrega. Eu vou ser bem sincero aqui, não posso mentir. Eu sou um péssimo administrador, querido. Eu deixei as coisas desandar, que uma coisa que era... Você está entendendo? Então, mas eu pedi, Senhor, só que nós temos um Deus tão misericordioso, queridos. Tão misericordioso, aleluia, e é pela fé. Deus, Ele me honrou, não porque eu sou melhor do que ninguém, não porque eu sou mais bonito, não porque eu sou mais alto, não, porque Deus é fiel, Deus é um Deus de misericórdia. A Bíblia fala que havia um centurião de Cafarnaum. A Bíblia fala que este centurião, ele tinha um servo que estava na casa dele muito doente ao ponto de morrer, muito moribundo. Esse centurião, ele não era crente como no vocabulário de hoje. Ele era romano, ele não fazia parte do povo de Israel. Então, aos olhos dos judeus, ele era o que era um gentil. Ele não merecia a graça de Deus, não merecia Jesus Cristo, ele não merecia a salvação. Então, no projeto de Deus, dos judeus, ele não se enquadrava como um filho de Deus, um filho de Cristo. Só que aquele centurião, ele tinha uma coisa que é fé, onde o próprio Jesus testemunhou da vida dele. Então ele chegou lá diante do Senhor: Senhor, meu criado já em casa, muito moribundo, já está quase morrendo. Jesus disse assim: vamos lá então. Eu falei: não vá, mas diz somente uma palavra e o meu criado será curado. Jesus olhou assim para ele: eita, homem de fé. Nem Israel eu vi tanta fé como eu vi nesse homem. Porque eu sou homem de autoridade. E eu entendo de autoridade. Porque eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este vai, ele vai. Eu digo a este vem, ele vem. Eu digo a ele faz isto, ele faz. Então aquele homem conhecia de autoridade, né, pastor? Então ele conheceu a autoridade de Jesus. Então foi pela fé. No mesmo instante, vai, o teu criado já está curado. Para a glória de Deus. Então o que Deus está falando aqui nessa noite, querido? Não importa o problema que você está passando, seja financeiro, seja o problema na tua casa, na tua família, seja qual for o problema, Deus está entrando com providência. Deus está entrando ao teu favor. Deus está enviando anjo para dar ordem ao teu respeito. Entenda, querido, creia, somente crê. Eu decido crer. Esse louvor não saiu da minha mente, pastora.
Eu decido crer, porque é uma decisão. Aleluia. Louvado seja Deus. Um passo que nós precisamos dar, queridos, também, para que nós possamos reconstruir uma família bem-sucedida no nosso âmbito familiar ou em qualquer área da nossa vida. Nós temos que sacrifícios com Jesus e oração. Sacrifícios com jejuns, na verdade, e oração. Nós temos que jejuar. Nós temos que orar. A oração é a chave da vitória. Não conseguimos nada sem oração. Não conseguimos nada se nós nos jejuarmos, querido. A salvação, ela livra um povo, uma nação do inferno, da morte. Você crê nisso? A Bíblia diz que Deus levanta o profeta Jonas. Jonas vai à cidade de Nínive e prega a subjugação. Subjugação é juízo. Ou seja, vai lá e diz aquele povo lá que no prazo de quantos dias? Quantos dias, pastor? Está lembrado? 40 dias eles vão morrer. E todos conhecem a história. Jonas, para fugir do seu plano, vai numa outra direção, ao contrário da direção de Deus, vai para aquele navio, no mar acontece tudo aquilo. Primeira vez que Deus chamou Jonas. Na segunda vez, Deus chamou Jonas, aí ele foi. Porque ele já tinha sido expelido do ventre do peixe. Colheu a consequência ali da desobediência ali. Imagina, eu chamo outro. Não, eu quero é isso. Não, eu quero é tu, vai. Eu quero é tu, não quero outro não. Se fosse para outro, eu tinha escolhido outro. Moisés, eu quero outro. Não, Moisés, eu quero outro. Mas eu sou um homem, não sou um homem eloquente, não sei falar. Não interessa se tu sabe falar ou não. Eu quero é tu, porque quando Deus chama, Deus ele capacita. Ouvindo, jovem? Quando Deus chama, Deus capacita. Mas quem vão falar de mim? Não interessa. Ninguém paga a tua comida, ninguém paga a tua energia. Então não interessa. Se Deus chamou, Ele vai te capacitar. Amém? Louvado seja Deus. E o jejum de pessoa da morte. E lá vai Jonas levando a palavra. Levando ali uma mensagem de destruição. Quando o rei daquela cidade ouve aquela mensagem que Deus ia destruir todo o povo, porque era um povo iníquo, um povo também que era contra o povo de Israel, contra a nação de Israel. E aí o que aquele rei decide? Toma um morto. Ele entendeu que não tinha jeito. O que ele fez? Vamos levantar um jejum. Um jejum, vamos levantar. Que até os animais jejuaram, irmãos. Ele fez até os animais jejuarem. A Bíblia fala que quando Deus ouviu e viu que ele estava jejuando, tem muita gente que fala que Deus não se arrepende, né? Depende do contexto. Tem contexto que Deus não se arrepende. De quê? Presbítero Valdeir, Deus não se arrepende. Deus não te arrepende de te abençoar. Deus não te arrepende de te curar, de te libertar. Muitas coisas Deus não se arrepende. Mas tem algumas vezes que ele se arrepende. Deus se arrependeu do primeiro mundo que ele fez, mas depois ele se arrependeu que nunca mais ia destruir. Então é assim que Deus faz. A gente vai entender a mente de Deus. E nessa hora, quando Deus viu que aquele povo, eles levantaram um jejum, se vestiram de pano de saco, que no Antigo Testamento significava humilhação, eles se humilharam ali, todo o povo, o que eles fizeram? A Bíblia fala que Deus se arrependeu do mal que ia fazer. Deus se arrependeu de destruir aquele povo. Porque aquele povo se voltaram para Deus. A Bíblia diz, queridos, que Deus ele não resiste a um coração contrito. Não importa o tamanho do teu pecado, não importa o teu erro, a tua falha. A partir do momento que nos voltamos ao Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, tu pode ter certeza que Deus ele vai te abençoar. Louvado seja o nome. Então precisamos, querido, no nosso âmbito familiar, levantar jejuns, oração, apresenta a tua casa, a tua família. Eu tenho um irmão que não serve ao Senhor, que aliás, tenho dois, uma mulher e um outro homem. Mas eu creio. Irmão Valdeir, mas a salvação é individual e é uma escolha. Há dois caminhos que a pessoa tem que escolher. Sim, eu creio nisso. Mas eu creio também que Deus ele cria situações. Deus ele cria situações para a pessoa entender que Deus é Deus.
Tem um ditado que diz, até na igreja, né, no nosso âmbito religioso, que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é verdade. Mas eu te pergunto, Deus quer que você venha pela dor? Não. Deus quer que você venha pelo amor. Mas quando nós falamos que tem gente que vem pela dor, porque é necessário às vezes Deus tocar numa família, num filho, às vezes no teu próprio corpo, para você entender que Deus é Deus. Para entender que Deus é Deus. Então Deus permite certas situações. E eu creio que em nome de Jesus, Deus vai permitir situações no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio da minha família, situações para que teu pai, para que a tua família venha entender que está neste mundo para servir o Senhor, para glorificar o nome do Senhor, com as tuas atitudes, com as tuas ações, com o teu corpo, em nome de Jesus. Eu profetizo nesta noite libertação na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos pagar um preço. A Bíblia fala aqui que Neemias ele pagou o preço. Neemias ele ficou lá ouvindo. Porque tem igreja que é assim, né? Sua revelação. Se Deus me revelar para mim, se Deus me usar um pastor, um profeta, eu não vou me levantar, eu não vou fazer. Não, eu tenho que ter certeza do meu chamado, eu tenho que ter certeza como é. Eu não sei se eu vou ser um servo de Deus, eu não sei se eu vou ser um pastor, eu não sei se eu vou ser isso. Querido, isso aqui, olha para cá, para essa palavra aqui. Isso aqui é a revelação de Deus. Tudo que está no Antigo Testamento, todos os profetas profetizaram a vinda do Messias. E nós sabemos que veio o Messias, que foi Jesus. Aí veio os evangelhos, veio a carta. Então são profecias. A palavra revelada está aqui. Eu não estou dizendo que Deus não usa alguém para falar, assim como falou comigo. Mas nós não podemos ficar só nessa questão. Não, eu só vou ali se Deus usar fulano, Deus fica, não. Deus já está falando através da sua palavra. O que a gente precisa é crer. Se crer, verá a glória de Deus. Se crer, aquele que esteja morto, ainda que esteja morto, viverá. É assim que funciona. Louvado seja Deus. Então, Neemias, ele sentiu amor, compaixão, misericórdia. Neemias tomou uma atitude de orar e tomou uma atitude de jejuar. A palavra fala que antes, pastor, depois que ele ficou triste, antes de ficar triste, ele passou 4 meses orando e lamentando. Aqui está em outras palavras aqui, mas se for fazer um estudo, você vai ver que o tempo que ele passou orando para que Deus se levantasse foi 4 meses. E mais na frente a gente vai olhar que foi Deus que colocou no coração dele para que ele se levantasse. Então ele tomou essa atitude. Ele se levantou. Ele teve amor, ele teve compaixão, ele teve misericórdia. Ele se sacrificou com jejuns e oração. E aqui a última para nós encerrarmos, amados. 8h53, ainda estou no horário ainda, né, pastor? Vamos ver se 8 horas.